António Leitão Amaro já teve a oportunidade de dizer que é um mau serviço aquele que o Bloco de Esquerda presta ao fazer este pedido de exoneração do governador do Banco de Portugal, mas hoje ouvimos o líder do seu partido dizer que deve ser o próprio Carlos Costa a avaliar se tem ou não a idoneidade necessária para continuar no cargo e que deve sair se de facto a consciência for pesada. Estas declarações de Rio fazem-no mudar de opinião em relação ao pedido do Bloco? Boa noite. Claro que não. Aliás, Rui Rio disse outra coisa, que o Parlamento, o exercício do Parlamento tem que acontecer com a Comissão de Inquérito e depois da Comissão de Inquérito. Há dois planos aqui diferentes. O primeiro é saber se alguém que esteve envolvido na administração, gestão, auditoria, fiscalização, supervisão financeira ou no Governo relativamente à Caixa Geral de Depósitos deve ser protegido. Não. Não há ninguém intocável. Todas as pessoas que passaram desde 2000 até ao presente por estes cargos e que tiveram relação com a Caixa Geral de Depósitos devem ser avaliados e escrutinados. Ninguém é intocável. Isso aplica-se a Carlos Costa, atual governador do Banco de Portugal, a Vítor Constâncio, o governador do Banco de Portugal entre 2005 e 2010, que foi o período onde grande parte daqueles problemas e da gestão ruinosa aconteceu, os administradores que na altura passaram. Carlos Costa foi administrador, deve ser escrutinado, mas Carlos Santos Ferreira, Armando Vara, Francisco Bandeira, alguns dos principais responsáveis por boa parte daquelas atos de gestão. Esse é um aspecto. Ninguém é intocável. Segundo, como é que se deve fazer este escrutínio? O PSD disse, e Rui Rio repetiu, que no Parlamento nós escolhemos, por acordo dos 4 maiores partidos, se fizesse uma comissão de inquérito. O Parlamento só pode retirar conclusões com a avaliação da Comissão de Inquérito. E por isso, quando há um partido que, antes da Comissão de Inquérito começar, já está a escolher um dos muitos eventualmente envolvidos, escolhê-lo como responsável, a apontar e retirar conclusões sobre ele, antes da Comissão de Inquérito iniciar, se está a prestar um mau trabalho. E Rui Rio confirma isso. Há um outro exercício que Rui Rio aconselha. É ao próprio Carlos Costa, que hoje está na função de governador, que é uma função muito importante, de uma instituição que é muito importante e que é diferente do governador, que é o Banco de Portugal. É ele próprio a fazer uma avaliação até à Comissão de Inquérito, de modo a que, se o próprio, entretanto, fizer a sua avaliação e ele próprio concluir, e em função da avaliação, a participação que teve ou não teve e como é que isso resulta face aos critérios do que o próprio Banco de Portugal impõe de avaliação de idoneidade, Carlos Costa faz a sua apreciação e, idealmente, decida até à Comissão de Inquérito. Porque o Parlamento, esse deve fazer o julgamento com a Comissão de Inquérito. Dizer que estamos a tirar conclusões antes da Comissão de Inquérito é dizer que ela não interessa. Ou então fazer outra coisa, é tentar disfarçar a responsabilidade de outros que não este escolhido seletivamente pelo Bloco de Esquerda. Espero isso que não seja isso que o Bloco de Esquerda está a tentar fazer. Fernando Rocha Andrade, faria mais sentido esta posição do Bloco de Esquerda depois da Comissão Parlamentar de Inquérito, se de facto se provar que houve aqui responsabilidades do atual governador do Banco de Portugal? Pelas pessoas do Bloco de Esquerda, naturalmente, respondo o Bloco de Esquerda. Não é aquela, como já se viu, a posição do Partido Socialista. Repare, nós temos, em primeiro lugar, que perceber o contexto em que, desde há pouco mais de 20 anos, funcionam as relações entre o Governo e o Banco de Portugal. Ou seja, o nosso país, através da adesão à União Económica e Monetária, tomou a opção de ter um Banco de Portugal que é independente. É independente quer na sua função de política monetária, quer na sua função de supervisão bancária. Ora, naturalmente, um requisito dessa independência é que os respectivos dirigentes, nomeadamente o Presidente do Banco de Portugal, não possa ser demitido pelo Governo com argumentos de que está fragilizado. Aliás, a lei define muito claramente quais são as condições para a admissão e o ato do Governo teria um controle de legalidade feito pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, temos que perceber o contexto, temos que perceber que a independência do Banco de Portugal faz com que demitir o seu dirigente máximo não é a mesma coisa que demitir, por exemplo, um ministro, em que não há esse controle de legalidade. E, quanto ao resto... Mas esta deve ser uma posição, esta hipótese de exoneração, mediante esses critérios que aqui referiu, pode ser uma possibilidade depois da Comissão Parlamentar de Inquérito, se de facto se provar que houve aqui uma falha grave de depois Carlos da Comissão Parlamentar de Inquérito ou por qualquer outra via, eu lembro que a Caixa também tem um mandato do Governo na sequência
do relatório da auditoria, de apurar ela própria as responsabilidades de cada um, nomeadamente de cada um dos seus dirigentes, é evidente que se num processo próprio se vier a apurar que há atos de qualquer administrador, nomeadamente deste administrador, que ponham em causa, nomeadamente aquilo que é um requisito para o exercício destas funções, que chama a idoneidade, então, naturalmente, nesse momento, o Governo poderá ter que tomar outra Porque nós opção. ouvimos Carlos César, pelo que disse, no fundo, o presidente do PS, dizia que o cenário de exoneração nem se deveria colocar, porque quando terminasse a Comissão Parlamentar de Inquérito, estaria já no fim o mandato de Carlos Costa e que, portanto, nem se colocaria essa questão, porque haveria um fim de um ciclo e de um processo e essa saída de Carlos Costa. E a questão é que não é, ou seja, O não facto é de haver só... essa coincidência de prazo pode, no fundo, já dar ao Governo uma decisão que está tomada, que é não vamos de forma alguma exonerar Não Carlos Costa. vamos antecipar, repara, como eu digo, não é só a Comissão de Inquérito que está em causa e há outros mecanismos ou outros processos a correr, até pode haver uma decisão do próprio. Também queria chamar a atenção que a questão não acaba necessariamente numa decisão do Governo, porque não é uma decisão livre do Governo. É uma decisão vinculada pela lei europeia, sujeita a um controlo de legalidade. Eu creio que é esse procedimento complexo que o Presidente do meu partido estava a referir. Agora, a questão é, nós temos um relatório da auditoria, mas nem sequer, no caso, por exemplo, do Parlamento, o próprio foi confrontado com aquelas conclusões. E há aqui um princípio elementar, que é de não tomarmos todos a conclusão de que ele é culpado disto ou daquilo, sem poder ser confrontado com as questões. E para terminarmos este assunto, o António Leitão Amaro, e porque falávamos em Carlos César, ouvimos Carlos César dizer também que, no fundo, todos anseiam pelo fim do mandato de Carlos Costa. O PSD também anseia pelo fim desse mandato. Repare, o PSD tem sobre o Banco de Portugal, em primeiro lugar, a instituição muito respeito, tem um papel importante e quadros de grande qualidade. Sobre o governador, sabemos que em momentos cruciais desempenhou funções e missões muito relevantes. Não nos esqueçamos que, com atraso, e isso foi apontado, mas foi um dos responsáveis por dizer para e basta a Ricardo Salgado num processo que não era só de destruição do Banco Espírito Santo, mas foi atrás disso de muitas empresas importantes da economia portuguesa, a começar pela Portugal Telecom. É muitas vezes questionado se não o poderia ter feito mais cedo. É isso que eu estou a dizer. Há momentos do mandato de Carlos Costa que são momentos importantes e positivos, como essa atuação de afastamento de Ricardo Salgado, mas há alguns momentos também da sua atuação que mereciam e que foram criticados também pelo PSD, na Comissão de Inquérito, por exemplo, ao Banco Espírito Santo, o atraso nessa tomada de decisão. Foi uma medida importante, se quiser. O polícia atrasou-se e deve ser criticado pelo atraso, por ter feito o seu trabalho, mas atrasado. Isso nunca pode permitir que nós nos esqueçamos de quem foi, entre aspas, o ladrão ou quem estava a fazer asneira. E esse é um aspecto... Não tem essa ânsia de ver este mandato de Carlos Costa chegar ao fim? Repare, o PSD tem tranquilidade na avaliação das instituições. Neste caso, nós exigimos a fiscalização e escrutínio de todos os envolvidos, não nos esquecemos de nenhum, não apontamos o dedo a Carlos Costa para esquecer o anterior governador, não apontamos ao administrador Carlos Costa para esquecer os outros administradores ou esquecer o governo que estava em funções e a tutela, o Teixeira dos Santos, e, portanto, nós não devemos esquecer todos os responsáveis. Carlos Costa merece e deve ser escrutinado, como disse o Fernando Rocha Andrade, deve ser confrontado e vai ser confrontado na Comissão de Inquérito perante o que fez, o que não fez e o que os documentos dizem e a prova que nós formos juntando diz, e perante isso fazemos uma avaliação. Não há cá estados de alma e precipitações, pelo menos foi o que o Bloco de Esquerda teve nesta altura, tentando que um exercício que devia ser feito por todos, uma comissão de inquérito que devia correr, como por exemplo a do BES correu com um espírito construtivo, fosse colocada em causa, procurando antecipar conclusões de um trabalho que nem se iniciou.